Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Tamo Junto Cast. Eu sou Karl Heinz. Eu sou Samila Gonçalves. Nós estamos aqui juntos para embarcar nessa jornada, um podcast para que a gente possa aprofundar e crescer no conhecimento da Palavra de Deus, beleza? Beleza, vamos embora galera. Vamos cara, chegando. antes de a gente falar um pouquinho sobre esse episódio de hoje, é da nossa série Todo Mundo Odeia Jeremias, que tem como título Todo mundo odeia falsos profetas. Antes da gente falar sobre esse episódio, é importante a gente refletir um pouquinho e dar aquele momento de desenrolar um pouco sobre o problema que a gente vai encontrar aqui nesse capítulo que a gente vai ler, que é Jeremias, capítulo 29. Se você ainda não pegou sua Bíblia, vai lá que dá tempo e embarca com a gente aqui na conversa. Com certeza. Sabe quando a gente tem aquela parada da expectativa das coisas? Não sei se você tem esse tipo de problema, sabe? Expectativa? Teve vários, né? Você, desde coisas para as coisas boas, como também para outras coisas. Ainda mais quando se trata de férias, porque eu vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou viajar, não sei o que. Acaba não acontecendo como você esperava. E aí você fala, foi legal. Tipo, você fica frustrado. Sim, o que a Samila está querendo dizer aqui é que existe uma situação de que o ser humano ele tem a mania de idealizar as coisas. E nesse processo que a gente está idealizando, a gente às vezes fica frustrado com a realidade porque ela não chega aos pés do que a gente imaginou que seria. É tipo quando você apresenta um trabalho na escola e aí todo mundo fala, caraca, nossa, foi muito legal e tal. Bom, E quando você olha para tudo que você fez, você fala, eu não gostei, eu pensei que seria melhor. Esse pensei que seria melhor é porque você realmente idealizou uma apresentação, você imaginou como ela seria, você imaginou as palavras que você iria dizer e no final você fica frustrado porque você não conseguiu dizer, uns 50% do que você imaginou ou nada, foi totalmente o contrário do que você imaginou porque a circunstância aconteceu uma situação que na sua imaginação não estava preparada e você acabou falando de um outro lado da história. Como é que eu sei disso? Porque eu sofro disso, meu amiguinho. Eu monto o sermão, faço ali, estudo e tal, e quando chega na hora que eu vou pregar e a minha realidade, eu fico frustrado às vezes porque eu olho e falo, cara, como eu imaginei pregando era muito mais da hora. As pessoas gostaram, não é que ficou ruim, mas eu tenho que dizer pra mim, Cal, a realidade é essa. O que você idealizou foi só no fantástico mundo do Cal. Vou dar um nome de uma série. O Fantástico Mundo de Cal. Não quero entrar nesse fantástico mundo. Mas tem coisas mais simples. Sabe quando você vai pedir um lanche? Sim. Lembra que a gente pediu um lanche recentemente, né? Foi. Nossa, promoção. A gente pediu um KFC. Isso. Nossa, a gente foi muito... Não tem como errar com KFC. Não tem, porque é frango. Pronto, frango frito, top. Topzera. A gente já sabe o que esperar. Com certeza. E aí na hora que a gente viu... Só que tinha... Pera lá, não era só o frango que acompanhava o combo. Tinha batatas. E amamos batata fritas. Ainda mais com cheddar. Exatamente. Eu já consegui imaginar a batata com cheddar escorrendo, aquele queijo. Olha, vermelhinho, não. Não é laranja. Verde. Nossa, sumiu a cor do cheddar. É laranja, menino. Laranjinha. Amarelo, sei lá. Enfim. É mais puxado pro laranja. Se você é da área da saúde, nos perdoa, vai. Quem não sonhou com um cheddarzinho assim? Mas sabe que é gostoso, mano. Derretido e tal. Quando chegou, expectativa, o que a gente imaginou. Que era real. Eu já vi uma batata com cheddar. Sim, a gente tinha pedido desse jeito. Exato. Mas chegou uma batata com cheddar e bacon. Pra quem não sabe, nós não comemos bacon, nem porco. Aí lascou, não ficou legal, não foi da hora. Estragou a experiência, porque nós estávamos ansiosos pela batata. E a gente tem que saber lidar com as expectativas, porque a realidade, às vezes, ela é algo que nunca vai voltar a ser como a expectativa que você imaginou. Com certeza. Talvez você esteja nos ouvindo aqui e já pensou em um dia em casar. Talvez você já seja casado, se você for uma pessoa mais velha.
Não, mais velha não. Uma pessoa mais velha. Uma pessoa mais velha é na idade de casar. Uma pessoa vintage. Mais velha. E você talvez já tenha casado. Eu, Karl-Heinz, idealizei um momento que a gente vê nos filmes e não era difícil de se cumprir. Que é você, quando chega, acabou o casamento, pega a noiva, que não é mais noiva, é sua esposa agora. Meu Deus, ele vai falar. Coloca ela no seu colo e vai levar ela até o quarto, aonde vocês irão ser felizes para sempre. Ah, que delícia, maravilha! Estava eu casando com a Samila, minha esposa, para quem não sabe. Ai, nós casamos, né? Já tinha Exato, casado. já tínhamos casados, e aí eu peguei ela no colo e falei, é agora. Já dava até pra ouvir uma trilha sonora tocando na minha cabeça. Parecia a cena de Hollywood. Incrível, incrível. Peguei ela no colo, ela tava com vestido de noiva, eu tava todo vestido ali de terno, que eu odeio, mas tudo bem. Mas e eu carregando ela. Eu fico bonito de qualquer jeito. E eu tava carregando ela no colo, quando de repente o disco risca. E o que ela me pede? Me coloca no chão que eu quero usar o banheiro. Quero fazer o número 2. Ela acabou com o meu momento idealizado. Me ajude a segurar esse vestido. Pra piorar a situação, eu tive que ajudar ela a abrir o vestido, porque ela estava toda amarrada ali, né? Toda amarrada. E ela não conseguia se soltar sozinha. Ela foi usar o banheiro. Fui mesmo, lá do hotel. Aí a gente tentou voltar, né? Volta. Volta a fita. Coloca a roupa de novo. Nossa, trabalheira do caramba. Amarra tudo. Caramba, pode falar? Não. Pode. Que trabalheira. Misericórdia. Amarra tudo. Cheguei, peguei ela no colo e fiz tudo de novo. Mas aquela cena não saía tinha da mais cabeça. a- Não tinha. Não tinha mais a Não trilha tinha sonora. mais trilha sonora. Tava, tipo, sabe aquela trilha sonora do Titanic que o pessoal coloca hoje em dia? Que tem a trilha, né? Tudo afinadinho, bonito. Você imagina o depois. Jack com a Rose ali e tal. Não, agora tava daquele jeito. Terrível. Expectativa e realidades. Muito Com louco. esse pensamento... Mas peraí, sabe por que eu fui usar o banheiro? É porque eu comi muito na minha festa de casamento. Ninguém quer saber. Você destruiu aquele momento e eu não quero lembrar mais. Ah, não tenho É controle por sobre o meu isso corpo. que nós vamos agora o que interessa em abrir em Jeremias, capítulo 29, o verso 1, e embarcar nessa aventura que a Bíblia é. Com esse contexto na cabeça, você vai entender por que eu falei disso agora. Vamos lá. Jeremias, capítulo 29, o verso 1. Isso, que diz o seguinte: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor, olha só, deportara de Jerusalém para a Babilônia. Para aqui. Então a gente tem aqui uma carta e a gente vai saber o conteúdo dessa carta que o Jeremias enviou lá pra galera de Jerusalém. E ninguém... E os líderes e tal, toda a galera que tava lá, porque eles estavam agora como exilados do Nabucodonosor. do Nabuco. Beleza. É. Então vai chegar uma carta do Jeremias que não está lá pra falar pra galera que está lá exilada. É. Os novos imigrantes de Isso. Babilônia. Pra não dizer que foram escravos. Verso 2. Isso aconteceu depois que o rei Jeoaquim... Não, o rei Joaquim. Isso. Isto aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos, os artífices, foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Só está reforçando ali que isso aconteceu depois que essa galera foi para a Babilônia ali. Beleza? Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa. O nome difícil. Ô, senhor, cadê? Onde é que tá o nome dele? Filho de Safã. Safã, cadê o Safã? E Gemarias, filho de Hilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Oxe,
O Gemarias era irmão de Jeremias? Porque o Ilquias, o sacerdote, era o pai de Jeremias. Ah, não sei, como assim? Do que você tá falando? Me conta a brisa aí. A Samula é fissurada em ver os parentescos aí do pessoal na Bíblia. Claro, meu! Olha aqui. Não, será? Não, será? Não. O Josias, cadê? Vamos voltar lá nos Crônicas. Não, peraí. Josias. O livro é encontrado. Então, Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei do templo Safã, do Senhor. sabia que tinha ouvido esse nome. Tô falando, eles eram Ele brode. é filho de Safã, esse cara. Filho de Safã, não. O Eleasa filho é filho de Safã. Isso. O Gemarias é filho de Ilquias. E o Ilquias falou aí também? Sim. Então, o Gemarias seria o irmão de Jeremias? Faz sentido. Jeremias, Gemarias. Meu... Será, meu? Fica aí uma dúvida. Não. É uma coisa pra pesquisar. É uma coisa pra Mas pesquisar. como assim? O nome do pai do Jeremias é... É Ilquias. Ok. Faz sentido. Jeremias, Gemarias. Olha lá. É. Assim o rei ouviu a palavra de lei e deu as ordens ao Ilquias. Né? O Ilquias que encontrou. Enfim. Aí você volta pra cá, no chamado de Jeremias, né? Mais uns anos. A palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, do território de Benjamim. Entendeu? Pode ser. Tem que ver depois com calma. Mas aí uma coisa pra se perceber. Enfim, tá lá, galera. Gemarias, filho de Ilquias. Possível irmão do Jeremias. Jeremias, Gemarias, é isso aí. Tem isso. até a ver. Os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor. Ou seja, o rei de Judá ficou lá, mas ele mandou esses caras pra lá. Yep. Rei da Babilônia, né? Nabucodonosor é o rei da Babilônia. Ele tá dizendo só isso. E a carta diz o seguinte: vamos para a carta. Tem uma outra questão. O quê? Mais adiante, fala aqui, ó. Ele leu todos da sala de Gemarias, filho do secretário Safã. A sala ficava no templo quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã. Então, o Gemarias era filho de Safã ou Ilquias? Que agora eu buguei. É o quê? Aqui fala que Gemarias era o filho de Safã. Do secretário Safã. É. Sim. E fala... É isso. Tipo, o Gemarias é filho do secretário Safã. E como que aqui tá dizendo que é filho de Ilquias? Existia 2 Gemarias? Como assim, gente? Não, amor, Jeremias é uma coisa. Não, aqui tá dizendo, olha lá, veja bem. Ó. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias. Sim. Tipo, só se ele tava querendo dizer que o Gemarias é irmão de Safã? Mas não faz sentido. Tá, porque é aqui, ó. De Eleasa, filho de Safã, vírgula, e Gemarias, vírgula, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor. Então, não sei se ele está se referindo... É a galera que serviu o rei. A mesma galera que serviu o rei passou, ficou servindo o rei Zedequias, e ele mandou esses caras pra lá. É. Bom, não sei, temos que investigar sobre. Mas, o que dá pra entender, mas aqui... Mais adiante fala que o Gemarias era filho de Safã. Então ele está querendo se referir a Jeremias, filho de Ilquias, os quais Zedequias... Então, agora eu brisei. Fiquei... É Gemarias, não Jeremias. Pois é, o Gemarias, filho de Ilquias. Mas e aí, cara? Os quais Zedequias, rei de Judá, mandou Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta diz o seguinte, vamos para o assunto da carta e depois a gente volta. Porque isso não vai mudar em nada a história. Não vai, mas é que agora eu fiquei curiosa. Depois desse enorme parênteses, bora. Jeremias 29, verso 4. Vamos para a carta. Tá bem, vou ler. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitam nelas.
e habitem nelas. Plante jardins e coma de seus frutos. Como é que é? Deus não... Continua. Enfim. Case-se e tenha filhos e filhas. Escolha mulheres para casar-se com seus filhos. E dê as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem e não diminuam. Não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual o deportei e orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Não, peraí. Deus tá de zoeira aqui com o povo de Israel. Calma, continua. Não. Presta atenção. Primeiro, eles são levados cativos. Sim. Se renda, vai ser bom pra vocês, e não sei o que, aquela coisa toda. Depois de 70 anos voltam, e aquele negócio. E agora ele tá falando pra eles habitarem lá naquela terra, ajudar na economia daquele país. Porque eles acabaram de chegar lá, eles estão cativos. Que legal, vai pro castigo e ajuda a cidade a prosperar. É isso? Não é isso que ele tá querendo dizer. Ele tá dizendo pra eles não deixarem de viverem, porque continua que você vai entender. Ok, porque, Tem um problema aí que Jeremias está tentando bater de frente. Ei, rapaz, vamos lá. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Ok. Pronto, aí que tá a Não questão. dê atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Pronto, para aqui um pouquinho. Então a gente vê que Deus enviou para Israel uma carta ali falando sobre a importância de eles terem um choque da realidade. Ou seja, uma A estratégia. expectativa do povo. Estamos aqui, mas vai ser pouco tempo. Chega lá e levanta um profeta e começa a dizer: olha, é pouco tempo, viu? Só daqui 2 anos aí vocês já estão voltando. Eu tô falando em nome de Deus. Aí a galera começa ali a criar expectativa e tal. E Deus chega lá e traz a realidade. Falou, não vai ser 2 anos, é para vocês casarem, se multiplicarem, ter filhos. Não, é muito legal aqui como Deus é construindo, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha só, quem enviou? Quem que enviou eles? Deus. Deus. Cara, primeiro ponto aí, isso é muito importante, cara. Sério, fixa isso aí na sua cabeça. Por quê? Por que é importante entender isso? Porque quando Nabucodonosor se encontrou com Daniel lá no futuro, Daniel olhou para ele e falou: olha, meu Deus é o Deus que sabe todas as coisas, ele vai me ajudar a interpretar o teu sonho. Para tudo que o meu Deus faz sentido. Aí Nabucodonosor naquela hora olha para ele e fala assim: seu Deus, como assim seu Deus, meu amiguinho? Você está cativo na minha terra. Você é um menininho que está aqui aprendendo com o meu povo como fazer as coisas, porque o seu povo perdeu. Seu Deus perdeu. Perdeu, Playboy. Daniel tinha exatamente isso aqui na sua cabeça. Não, meu rei, nós não perdemos. Nós estamos aqui porque meu Deus colocou a gente de castigo. Simples. Entende? Perceba isso. Porque Deus está deixando bem claro. Eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Aí Deus chega e fala: construam casas. Olha só o que Deus está falando. Construam casas. Plural. Habitem nelas. Eita, vive. Plantem jardins e comam de seus frutos. Ei. Tipo, mano, vive aí. Vive aí, constrói tua casa. Constrói o comércio. Planta as coisas, não fica esperando. Tipo, não é uma coisa que vai ser rápido, não. Vai dar tempo de tu construir casas, pra você plantar o jardim. Contribuir com o comércio local. Olha só como Deus vai construindo. Casem-se e tenham filhos e filhas. Aumenta a sua geração. Deus já está deixando bem claro que você vai ter filhos e filhas aí na Babilônia. Expanda o povo. Desse jeito, Escolham mulheres para casar-se com seus filhos. Vai chegar ao ponto de você conseguir escolher mulher para casar com o teu filho.
Tipo, Deus tá deixando assim, olha, presta atenção, olha o tempo que eu tô falando que vocês vão ficar aí. As Ó, linhagens. cai a ficha aí, mano. Lasqueira. Escolham mulheres para casarem com seus filhos. Não. Certo? Continua aqui. E deem as suas filhas em casamento. Olha. Vai dar tempo disso tudo, mano. Para que também tenham filhos e filhas. E multipliquem-se e não diminuam. Também não é pra ficar tipo, não, vamos ficar aqui, ficar mais guardadinho. Não, multiplica aí, não diminui. Ele queria dar crescimento à geração de Israel dentro da Babilônia. Busquem a prosperidade da cidade para o qual eu deportei. De novo, eu deportei. Porque se você está acompanhando a gente aqui nesse podcast, você sabe que o título desse podcast é Todo Mundo Odeia Jeremias. Episódio de hoje, Todo Mundo Odeia Falsos Profetas. E se você entendeu isso, quer dizer que Jeremias tinha uma mensagem muito difícil. Dizer pro povo, não adianta, acabou a paciência de Deus. Não adianta chorar e espernear. Vocês agora vão colher toda a ira dele e vocês vão ficar de castigo. Então Deus está deixando bem claro, vocês estão aí de castigo. Eu coloquei vocês de castigo. É o seguinte, irmãos, vão ficar na reclusão, ok? Deus passou a letra C pro povo, viu? Porque a propriedade de vocês depende da prosperidade, a prosperidade de vocês depende da prosperidade deles. Ou seja, faça crescer o comércio porque aí assim, da cidade. Diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não deixem que... Olha, agora ele deixa bem claro que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os engane. Estão mentindo. Não deem atenção ao sonho que vocês encorajam a terem. Não deem atenção a esses sonhos que vocês encorajam a terem, que vocês estão idealizando. Deus então tá falando, tá jogando um balde de água fria na expectativa da galera. Tá trazendo a realidade. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eita, jogou. Eu não os enviei, declara o Senhor. Ou seja, em outras palavras, Deus estava jogando um balde de água fria. Porque o povo estava criando expectativas em cima do que os profetas estavam falando. E os falsos profetas, eles estão falando que não, e está trazendo um choque de realidade para eles. E aí diz, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia. Não são 7. Não é 7, não é 2, não é um pouquinho de tempo. É 70 anos. Eu tenho 32. 33. Imagina. Eu não estou nem na metade do que é isso. Tinha pessoas que já estavam na metade do que era isso. 70 anos da Babilônia. Quem estava na metade do que é isso sabia que provavelmente ia morrer lá. Verdade. Olha, se fosse a gente, então... Deus está falando exatamente o tempo que eles vão ficar. É 70 anos. Nós teríamos morrido. Se fosse eu com 33 mais 70 vai dar quanto? 93, né? 7, 8, 9, não. 103. Teria morrido. Eu ia morrer lá. Por isso que ele falou, façam filhos... Casem seus filhos, casem suas filhas. Mas as pessoas não chegavam a 100 anos naquela época? Alguns sim. Então. Mas mesmo assim, ele por precaução era para você seguir esses passos. Eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Cara, olha só, esse texto aqui é usado muitas vezes pra galera, pra dizer que, tipo... Deus sabe todas as coisas. Que Deus sabe todas as coisas. Tá? Não, mas a galera usa, tipo, no sentido motivacional, sabe? Meio coach. Eu sei o plano que Deus tem pra vocês. Que é plano... São planos bons e tal. Não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança ao futuro. O contexto que ele tá inserido aqui? Na realidade, ele tá falando pra um povo que já tava vivendo em outro país contra a vontade deles. Ele tá falando... Na verdade, Deus tá falando de um contexto de que eles não estão gostando. Não. Mas Deus está falando que isso é uma atitude dele, é um plano que ele tem e que esse plano é bom. É difícil engolir isso, tá? Plano de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Plano de dar esperança e um futuro. Esperança por quê? Porque depois de 70 anos vocês vão sair daí e vai estar tudo bem. Sim. Mas durante 70 anos é aí. É aí. Então, assim... O futuro. Tá, pera, deixa eu ver se eu entendi.
A galera estava em uma imigração forçada, resumindo. Imigração forçada, exatamente. Olha, gente, só pra quem não sabe, quando você imigra, sai da sua terra natal e vai pra algum outro local, pode ser no mesmo país, mas em estado diferente, a vida da gente muda. Agora imagina você em outro país, que é o nosso caso. Eu fiz a gente contar o primeiro ano nosso aqui pra hoje. Ai, céus, a gente só tem que agradecer a Deus. O verso 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Porque o povo estava nessa situação, porque durante anos, profetas e profetas, e mais profetas e mais profetas, até chegar Jeremias com a notícia ruim, não buscava Deus de coração. E por causa também dos líderes, dos reis também, não aceitava ser, no caso... Se você parar para pensar e analisar que nós estamos falando de uma época em que um pouco antes, na verdade no início do chamado de Jeremias, encontraram um livro perdido dentro do templo. Tipo, é um livro. Quando foi ver, eles nem sabiam. Nem sabiam o que era. Você entende o quão longe eles estavam dos caminhos de Deus. Nossa. Então quando vocês me procurarem, me acharão de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Veja, eu me deixarei ser encontrado. Não é tipo, eu vou fugir daqui da presença de vocês, mas vocês precisam me encontrar. Eu deixo vocês me encontrarem. Deixo. Tá? Ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Então, peraí, Deus está falando, então o encontrar seria, no caso, de vocês restabelecerem a conexão comigo? Sim, porque aqui no caso, Israel está cativa em Babilônia, mas um dia ela voltará para Jerusalém. Continuando. Okay. Eu reunirei todas as nações de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar onde os deportei. De volta para o lugar de onde os deportei. Para a terra natal. O Senhor. Exato. Pronto. Essa é a promessa. Acabou. É isso. Aí tem mais a carta ali, se você quiser ler, se divertir, fica à vontade. Mas aqui a gente vai ficar por aqui, porque aqui já é o suficiente para entender que Jeremias está lá longe Ele ficou em Jerusalém. Ficou. Ele ficou vivendo no meio das ruínas. Ele ficou lá porque, enfim... Não é bem as ruínas, mas ele ficou lá. Uma hora eu explico melhor mais pra frente quando tiver nessa parte. Ok. Mas ele ficou pra lá, ele não estava em Babilônia, certo? Tanto é que Nabucodonosor, depois, vai mandar buscar o Jeremias para ir viver lá na Babilônia. No futuro. Sim. Mas ainda não. Então Jeremias está lá. Sendo preso, fica rei, volta rei. Porque quem mandou lá os caras foi o rei, né? O rei. Sim. Só que na verdade Deus falou, é isso que ia acontecer. Então Jeremias está lá. Não está na Babilônia. Okay. Manda uma carta para falar para a galera que tá lá cativo, de que... É para eles continuarem lá quietinho, de boa, vivendo sua vida normalmente e para fazer o pé de meia lá. Fazer o possível para crescer e trabalhar, fazer faculdade, tudo. Tudo. Viver lá, porque eles não vão voltar. Durante 70 anos. Até fechar 70 anos. Então você na hora faz a conta. Se eu tenho 33, eu olho, 100 e poucos anos, talvez eu morra por aqui. Meu filho, não esqueça. Sabe o que vai acontecer com isso tudo? Okay. Essa mensagem de Jeremias, que Deus manda uma carta para o povo, vai fazer na cabeça daquele povo agora rodar ali um monte de pensamentos e coisas para que você possa acertar ou que você faça seus filhos acertarem. Sabe aquele negócio? Eu não tive, mas meus filhos vão ter. Talvez você já tenha vivido isso, talvez você já tenha ouvido muito coisas assim, porque quando eu era criança eu não tinha, mas meu filho vai ter. Muitos pais falam isso, até hoje alguns falam,
Se bem que cada vez mais, não tanto por conta das gerações que mudaram, mas o ponto é, esse pensamento de meus filhos terão que... Só que agora não é tipo, meus filhos terão aquilo que eu não tive no sentido de profissão, ou no sentido de fazer uma faculdade, que é no caso que acontece com a gente. Mas os meus filhos saberão qual foi a bagaça que a gente fez e que eles devem ter Deus no coração e se preparar para quando Deus vir resgatar a gente. Ou seja, os meus filhos vão saber todos os meus podres. Isso. Tudo que eu aprontei. Isso. Para eles... não fazerem o mesmo erro. Tipo, irem ao caminho contrário do que nós fizemos. Exato. Igual a galera lá do... Os pais agora estão preocupados em fazer seus filhos irem pro Senhor. Isso acontece, sabe o quê? O pai, que agora tava nem aí com Deus, agora caiu a real pra ele vai começar agora a viver a vida tentando fazer o quê? Com que a próxima geração se preocupe com Deus, porque senão tá ruim pra eles. E assim eles ficam também, tipo, eles não... É como se eles estivessem voltando pros caminhos de Deus. Nesse processo, sim. E aí que entra o processo do que Deus tá fazendo aqui, que é a disciplina. A pedagogia, que didático. Deus tá pegando os caras que não queriam saber de nada, colocando um choque de realidade, fazendo eles entenderem, vocês não obedeceram, mandei profeta, vocês não ouviram, agora eu tô cumprindo. Tô cumprindo e tá doendo, né? Pois é. Agora não quer que doa pra sempre? Fala pros seus filhos, daqui 70 anos as coisas mudam. Porque se vocês me buscarem, eu vou permitir. Que me achem. Mas se me buscarem. Se me buscarem. Os pais tinham que fazer. E se não buscar? Aí vai ficar do jeito que tá. Não acha. E vai ficar você acha que os cara lá, cativo na Babilônia, vai querer que não busque? Geralzão vai começar a ficar, prepara aí a próxima geração, vem e tal. Pelo menos na cabeça de quem ali tem um pouco de juízo, é isso que vai acontecer. Mas sabe o que me lembra? Que não é a primeira vez que eles passavam isso. Na época, quando eles saíram do Egito, antes de conseguir a Terra Prometida, passaram pela mesma coisa. Que eles foram para conquistar a Terra de Canaã, olharam e tiveram que voltar. E aí Deus fala, agora vocês vão ensinar os filhos de vocês, porque vocês não entrarão na Terra Prometida. Exatamente. Só que agora é ao contrário. Pra vocês saírem daí... Só que naquela época era 40 anos. Tipo, só essa geração vai morrer, a próxima vai. Agora são 2 gerações? São 70 anos. Quase 2 gerações. Quase 2 gerações. Eita lasqueira. 70 anos de cativeiro na Babilônia. Nossa, de férias... Então, assim, Jeremias tem uma missão difícil. O que a gente pode pegar aqui de lição? Primeiro, essa questão desse contexto é muito louco. E a outra questão que a gente pode pegar é o quê? Jeremias está lá do outro lado. Ele passou um tempão falando, galera, olha, vai acontecer isso. Vocês vão ficar cativos, se vocês não mudarem. Teve a carta que ele enviou lá pro rei, lembra? E o rei queimou? Mas aqui mais adiante fala... No podcast anterior, se você for lá, você vai ver, quando Jeremias está preso, ele manda uma carta pro rei, o rei queima. Ali Deus fala, acabou, não tem mais chance. Mas essa foi a primeira leva de galera cativa. Mas a questão é que tô falando que ali foi a última chance que Deus deu pro povo. Ali acabou, cessou. Agora o povo tá lá na Babilônia. E aí Jeremias tá lá pregando, olha gente, Deus tá falando isso e tal, vai ser 70 anos, nanã. Aí chega um fio de rato. Um miserável. E começa a falar, não, daqui 2 anos. Não, nada a ver, relaxa, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo. E aí atrapalha todo o processo do que Deus está fazendo e atrapalha o Jeremias. Porque na vida, infelizmente, até os dias de hoje, existem aqueles que pregam o evangelho puro e simples. E vem aqueles caras que deturpam o evangelho e fazem... Para ganhar vantagem. Desgraça com isso. E na época de Jeremias também tinha. Levando as pessoas até a duvidarem de Deus, muitas vezes. Exatamente. Então nós temos esses 2 contextos. O que vai acontecer? Não perca os próximos capítulos, porque hoje eu só queria deixar vocês pensando e maquinando na cabeça aí um pouquinho de qual é esse contexto que tem essa carta e qual é a gravidade disso. Porque imagina sua vida ser descontinuada por conta de que você não obedeceu a Deus. Eu acho que esse é o apelo mais forte.
Não ouça as vozes que estão te enganando, porque você conhece a verdade, primeiro ponto. E o segundo é: não se distancie dos caminhos de Deus, porque as consequências daquele que se distancia do caminho de Deus, uma hora chega. Pode demorar, pode vir profeta e falar e você não ouvir, uma hora chega. Então, que a gente não venha estar distante dos caminhos de Deus e sofrer desnecessariamente por conta de não ouvir a voz dele. Acho que é isso. Ok, só aqui uma informação que isso que aconteceu sobre essa carta que Jeremias envia, antes do Jeoaquim assumir o trono, que da lição passada nós falamos sobre Jeoaquim. Okay? No podcast passado nós falamos sobre Jeoaquim. Que destruiu o rolo. Mas Sim. como se ele se tornou rei se Zedequias ainda estava vivo? Eu vou explicar. Porque Zedequias, no caso, ele teve que se entregar. Que Deus falou que era para ele se entregar. E alguém tinha que assumir o trono. Então essa do Zedequias foi a primeira leva à Babilônia. Sobre essa entrega do Zedequias, né, a gente fala no próximo capítulo. Exatamente. Porque é muito interessante e triste. Por isso que nós vamos deixar aí, vocês só na curiosidade. Mas olha, a gente deixa um códigozinho aqui para você que ouviu até o final para escrever a mensagenzinha clássica pra gente, que é... Cativo. Deportados. Isso, deportado. Escreve aí, deportados, quer dizer que você foi um guerreiro que chegou até o final aqui do nosso podcast. Deus te abençoe e sigamos por aqui. Diz aí que lição que você aprendeu com esse podcast também. E eu termino sempre dizendo, nós terminamos sempre dizendo, #tamo junto no céu. É nóis.